E aí, pessoal, só na paz? Bom, toda quinta-feira a gente está trazendo muitos vídeos para vocês. E hoje, com mais uma quinta-feira, a gente vai trazer algo um pouco diferente. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui na D Barra Velha. Hoje temos um grande prazer de receber o Tony. O Tony é um pastor, ele trabalha como missionário na Guiné-Bissau, já faz 14 anos, ele é tradutor, ele é enfermeiro, enfim, ele faz de tudo um pouco naquela tribo. Ele trabalha com o povo Soninké. Então hoje queremos receber Tony. Tony, Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar com vocês neste momento e compartilhar um pouco da minha vida, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito e também do campo missionário onde eu estou, junto com a minha família, minha esposa, Luzinete, e o meu filho Alexander. Então, Tony, a gente queria saber, a gente sabe que você passou por várias coisas até chegar aí, mas a gente gostaria de saber onde tudo começou, como foi o seu processo de conversão. Então, eu tive uma juventude muito conturbada, cheia de altos e baixos, como todos os jovens, né, praticamente. Não fui criado num lar cristão, com a orientação da palavra de Deus. Eu fui envolvido, desde a minha adolescência até a juventude, com drogas e outras coisas que não agradavam ao Senhor, mas tinha um vizinho que ele sempre me procurava e sempre compartilhava comigo a palavra de Deus. Só que para mim aquilo era muito incômodo. Eu não gostava, porque eu me considerava católico e a minha mãe e o meu pai e toda a minha família também se considerava católicos, não tão praticantes, mas vivia em função da religião. Porém, a minha vida ela era cheia de outras coisas que me impediam de dar ouvidos ao que aquele meu vizinho, crente, presbítero, me falava sempre. Ele sempre falava e sempre repetia a mesma coisa, ele nunca mudava o discurso, era sempre sobre Jesus, sua morte, salvação, perdão dos pecados, arrependimento, sempre, sempre a mesma coisa. E isso, às vezes, me deixava um pouco irritado com ele. Porém, essas palavras, elas foram entrando no meu coração e eu não estava percebendo a grandeza dessas palavras e o quanto elas estavam mexendo comigo. E como eu era muito envolvido com coisas que não agradavam ao Senhor, uma vez nós fomos para um clube e lá naquele clube nós estávamos fazendo aquilo que era proposto, era um tributo a Bob Marley, e lá a gente dançando, se drogando, bebendo, fazendo coisas erradas. E no momento eu usei tanta droga que terminei tendo um início de overdose. E naquele momento um dos colegas correu, me pegou, me levou para o banheiro, me fez vomitar. E quando eu vomitei, ele me deu também uma Coca-Cola, estava quente, não estava gelada, e eu bebi aquela Coca-Cola toda, de um gole só, como se fosse, e voltei um pouco ao normal, e percebi o lugar onde eu estava, a imoralidade que estava acontecendo, era algo terrível. E naquele momento, o que vinha à minha mente, ao meu coração, eram as palavras do meu vizinho, do que Jesus tinha proposto para mim. Qual era a vontade de Deus para a minha vida? E naquele momento, o meu coração ele foi trabalhado pelo Espírito Santo. E eu falei aos meus colegas que eu não iria mais me envolver com as drogas, que eu não estaria mais fazendo parte daquele grupo. Eles tentaram me convencer a dizer, não, isso acontece, você pode continuar, não esquenta com isso não, isso é tranquilo, sempre pode passar com qualquer um da gente aqui. E aí eu deixei eles falando, porque a coisa estava bem agitada, mas a partir daquele momento, o meu coração mudou. A minha vida mudou e as minhas intenções, as minhas inclinações, os meus interesses já não eram mais aqueles que eu tinha de andar com aquele grupo, de andar com aqueles jovens. O meu interesse agora, de uma forma diferente, era visitar uma igreja, conhecer uma igreja para saber como os crentes se comportavam.
E eu, ainda com muito receio, comecei a visitar algumas igrejas. Eu ainda tinha algumas dificuldades, porque de imediato eu não larguei a bebida e nem o cigarro, que eu também fumava. Mas eu fui, e a primeira igreja que eu fui foi uma Assembleia de Deus. Como era uma igreja muito grande, eu não me senti parte do grupo e terminei me afastando um pouco. Fui para uma outra igreja e também não me senti. Aí, de repente, esse meu vizinho me chamou para uma igreja que ele tinha começado, uma igreja pequenininha, e eu resolvi ir, aceitei o convite. E quando eu cheguei naquela igreja, ele pensou que eu não iria, porque estava chovendo bastante. Mas quando ele chegou, eu já estava, e ele ficou feliz por me ver. E naquele momento eu me senti como se eu estivesse em casa. E teve todas as atividades. Depois da mensagem, o pregador convidou aqueles que queriam entregar a sua vida a Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Eu me levantei, mas por um momento eu quis desistir. Mas um colega que estava do lado não me deixou desistir e me levou até a frente. E a partir de então eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e passei a servi-lo com todo o meu coração. Porém, vocês sabem, como jovens, a gente passa por grandes dificuldades, porque a nossa carne tenta nos convencer ao contrário, tenta nos dizer que nós estamos no lugar errado. Mas o Espírito Santo, ele também trabalha nos nossos corações para nos firmar nos propósitos do Senhor. E assim foram os meus primeiros passos com Cristo. Passei a trabalhar na igreja, dirigindo o grupo de jovens, também trabalhando na parte evangelística da igreja. Todos os domingos saía na minha cidade junto com outros e evangelizando aquela comunidade. Foi um tempo de muito crescimento, um tempo de muita comunhão com o Senhor, um tempo em que Deus me ensinou os primeiros passos e onde eu fui formado. Todo o alicerce da minha vida cristã foi justamente baseado na palavra de Deus, no evangelismo e na oração, na comunhão com Deus. Como já falamos, o Tony é um missionário, ele trabalha na Guiné-Bissau faz 14 anos. Ele trabalha com o povo soniqué, traduzindo a Bíblia para esse povo, para o idioma, né, desse povo. Então, Tony, como que foi esse teu chamado? Como que o Senhor falou contigo? Qual foi o momento assim mais especial na tua vida que o Senhor te tocou e você sentiu que o Senhor estava te chamando para missões? Então, o meu chamado, eu nunca tive a intenção de me envolver de tempo integral com o trabalho do Senhor como missionário, pastor. Eu nunca tive essa intenção. Mas outros viam isso em mim e me falavam acerca disso. E eu comecei a ficar incomodado com o que as pessoas estavam falando e comecei a buscar do Senhor e pedindo a Deus uma orientação, uma direção, se realmente Ele me queria servindo a Ele de tempo integral. E em uma determinada noite, orando ao Senhor, Ele falou profundamente ao meu coração no texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Essa palavra mexeu tão forte comigo que eu não consegui mais dormir. Eu não conseguia mais deitar e relaxar. Até o dia seguinte, quando esse meu vizinho, que ele fez parte de boa parte da minha história, ele chegou e disse: Deus falou com você e você sabe disso. E eu disse: mas como é que você sabe que Deus falou comigo? Ele falou com você no texto que você leu. Eu digo: então, se Deus falou, Ele vai abrir as portas para que o que Ele disse, isso aconteça. Então, a partir de então, a igreja já tinha me convidado para ser seminarista, me enviou para um seminário, eu fui fazer o curso de teologia, me preparar para servir ao Senhor. Até então, eu não tinha intenção de ir para o campo missionário transcultural. A minha intenção era ser pastor de igreja local, até esse momento. E fui estudar no Betel Brasileiro, um seminário
que tem uma inclinação, ele tenta trabalhar na vida dos seus alunos a, a visão missionária, e eu fui estudando ali, foram 4 anos. Quando eu saí de lá, como já logo em seguida fui ordenado ao ministério, e trabalhando na igreja, eu queria levantar jovens, trabalhar na vida dos jovens, para que eles fossem para o campo missionário. Até parece um pouco com o projeto de vocês. Essa era a minha intenção. E alguns, sim, se colocaram à disposição, foram se preparar, mas chegou um momento que Deus disse: agora é você. Você agora vai mostrar como é para esses jovens ser um missionário. E como eu tinha já o desejo muito forte, gostava muito da língua grega, e sabia que naquele ano, 2005, existia uma propaganda muito forte do trabalho de tradução da Bíblia, eu disse: eu gosto de grego, há uma necessidade muito grande do trabalho de tradução, então eu quero traduzir a Bíblia para aqueles que não têm a Bíblia. E aí fui para a Missão Além, buscar mais uma ferramenta que é a linguística. E lá na Além eu cheguei, eu não sabia ainda para onde ia. Eu fui buscar essa ferramenta, me preparar para o campo missionário, e lá trabalhando, estudando, tudo. Todos os que estavam lá praticamente já sabiam para onde iam. Alguns iam para os indígenas, outros para o Sudão, outros iam para a África. E eu lá, meio que assim, e eu, Deus, para onde eu vou? Quando já estava quase no final do curso, eu estava orando em uma manhã, no momento de intervalo, e tinha um panfleto da AMID, uma das organizações que eu faço parte, que é a Associação Missionária para a Difusão do Evangelho. E esse cartaz tinha várias fotos. E dentre aquelas fotos tinha de uma criança. Quando eu abri os olhos no meu momento de oração, é como se aquela criança estivesse falando comigo. E o meu coração se encheu de uma convicção que Deus me queria naquele lugar. Então eu falei com a diretora da AMID e perguntei: de onde é essa criança? Ela não sabia no momento, mas foi procurar saber de onde ela era. E disseram: ela é do povo Soninquê. E eu perguntei então: Ana Maria, o povo Soninquê precisa de um tradutor da Bíblia? E ela disse: sim, nós estamos orando para que Deus envie um tradutor da Bíblia para esse povo da Guiné-Bissau. E eu falei para ela: então Deus está me direcionando para trabalhar com os soninquês. Eu estou aqui à disposição. E a partir daquele momento, Deus ministrou o meu coração. E foi essa experiência com Deus, esse momento com Deus, que veio à minha mente nos momentos em que eu quis desistir no campo missionário. Porque a palavra que Deus ministrou ao meu coração naquele momento foi: eu amo este povo e estou te enviando para este povo. É Deus quem ama este povo, né? O amor não parte essencialmente de mim, mas sim de Deus. E foi nesse momento que eu fui para lá, para o povo Soninquê, para trabalhar com eles, para traduzir a palavra de Deus. E a gente tem que sim que buscar a Deus nesses momentos, buscar a Deus pedindo a orientação dele, para que ele nos mostre, porque Deus fala com o seu povo. Deus fala por meio da sua palavra. Deus é um Deus presente nas nossas vidas, que ele sempre está nos conduzindo na direção do seu propósito. Porque ele nos conhece, ele sabe das nossas necessidades. E além do mais, foi ele que desenhou toda a nossa história, e ele vai cumprir com os seus propósitos se nós nos colocarmos na sua dependência e em obediência a ele. Então foi assim que começou que eu dei os meus primeiros passos em direção ao trabalho missionário à Guiné-Bissau. Tony, como tu falou para nós, você se converteu quando jovem. Então minha pergunta para você é: quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante a tua juventude servindo ao Senhor? Olha, o maior desafio no campo missionário, eu fui para o campo missionário como solteiro. Então, eu encontrei muitas dificuldades como solteiro no campo missionário. Não que o casado não encontre dificuldades. Hoje, como casado, eu também tenho as minhas dificuldades. Mas eu
em minha experiência, minha maior dificuldade é quando eu encontro o povo resistente à palavra de Deus. Então, esse tem sido o meu maior desafio de cada dia, de ver um povo que resiste, que é hostil à palavra de Deus, todos os dias. Então, a minha dificuldade tem sido essa, porque quando nós estamos lá buscando ao Senhor, enfrentando as dificuldades, os desafios, para que o povo ouça a palavra, e quando chega a palavra, eles dizem: não, eu não quero. Porém, a gente não pode desistir, a gente não pode abrir mão desse chamado que Deus nos deu, porque o chamado, sim, tem um resultado, e esse resultado é de que vidas serão alcançadas. Nós temos essa convicção e nós não podemos desistir. Mas nessa resistência que nós enfrentamos no nosso dia a dia aqui, trabalhando com povos muçulmanos, a maior dificuldade, um momento crítico do meu ministério aqui, foi quando uma vez eu estava reunido com toda a liderança. E 30% dessa liderança se levantou contra mim. Eu estava com outros líderes do Brasil e nós estávamos conversando sobre o trabalho. E um desses líderes se levantou e começou a me xingar. Começou a dizer que eu não respeitava a religião deles, começou a falar mal de mim. E eu estava traduzindo do soninquê para o português, falando para eles, para os brasileiros, o que eles estavam falando de mim, e eu não podia responder. Mas naquele momento o meu coração se quebrou todinho. O meu desejo era voltar para casa, arrumar as malas e ir embora. E esse também era o desejo desse povo, desse grupo. Porém, a maioria que estava ao meu favor ficou sabendo do que estava acontecendo e foram diretamente para minha casa para tentar me convencer de que aquele grupo estava errado. E isso também me deu forças. E eu fiquei orando durante uma semana, porque eu estava realmente fragilizado. Eu me encontrei no momento mais crítico do meu ministério, da minha vida. Eu não sabia o que fazer e no meu pensamento o que eu estava fazendo era em vão. Porém, Deus foi trabalhando no meu coração e o que aconteceu? Eu me levantei de onde eu estava prostrado e fui até aquele senhor que me xingou, em nome de outros, e fui pedir perdão a ele pelo que tinha acontecido. Porque a amizade dele era muito preciosa para mim. Foi assim que eu falei para ele. E hoje ele se tornou um dos melhores amigos. E eu sei que se eu tivesse voltado atrás naquele momento, se eu tivesse desistido, o trabalho de tradução teria parado, o evangelismo teria parado, muitas coisas que estavam em desenvolvimento na aldeia onde eu estou teria parado. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele guardou o meu coração, ele guardou a minha mente e ele não me permitiu voltar atrás. Mas a gente passa muitas dificuldades. Uma coisa certa no campo são as lágrimas. Outra são as conquistas. Mas é certo de que Deus está presente conosco, seja nas lágrimas, seja nas conquistas, tudo é para a glória dele. Então, são muitas dificuldades, muitos desafios. Tem outras que alegram o coração. Conversões, vidas transformadas, isso nos alegra o coração. Então, o momento mais difícil para mim, hoje, até hoje, foi essa experiência que eu vivi lá com a liderança do povo com o qual eu trabalho. Você falou para nós que já está há 14 anos trabalhando entre o povo soninqué e gostaríamos de saber um pouquinho mais o impacto que o Evangelho tem causado em meio ao povo. Certo. Isso, são 14 anos, né? E podemos dizer que já é uma vida trabalhando com esse povo. E o que nós temos visto é que o Evangelho tem transformado a cultura e tem transformado pessoas. Como é um povo muito fechado,
um povo com muitas barreiras religiosas, nós temos visto que o evangelho tem quebrado essas barreiras, esse radicalismo religioso que existe entre o povo, e essa conservação, essa preservação pelas crenças que existem entre eles. Então, a gente tem visto o evangelho entrando no coração das pessoas e transformando o contexto em que elas estão inseridas e também transformando as suas vidas. Uma prova disso é que hoje é bem mais aberto. Nós podemos perceber que a comunidade já não é tão reservada. Eles ainda são hostis ao evangelho, à pregação do evangelho. Porém, antes não se podia nem falar de Jesus na aldeia. Agora já é um pouco mais leve essa resistência. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que passamos o filme Jesus lá na aldeia, esse filme baseado no Evangelho de Lucas, houve uma discussão, houve um grande levante entre eles para expulsar os missionários. Por quê? Porque as crianças e os adolescentes estavam questionando seus pais por que Jesus ressuscitou dos mortos e o profeta deles não. Então, os pais tentaram dizer isso não é verdade e tudo, mas aquilo estava na cabeça das crianças, aquilo agora tinha mexido com elas e eles vieram até a gente e falaram, olha, vocês não podem mais fazer esse tipo de trabalho aqui. Mas com o passar do tempo, nós percebemos que eles foram abrindo. E hoje nós passamos abertamente o filme lá na escola. Hoje nós temos o trabalho de evangelização na nossa escola. Nós temos 190 a 200 alunos todos os anos que ouvem o evangelho de segunda a sexta-feira, 3 vezes ao dia, porque nós temos aula manhã, tarde e noite. Então, nós temos essa abertura. E ainda tem mais, eles reconhecem que aquilo que tem acontecido entre eles, como prosperidade, como conhecimento, eles têm atribuído isso à missão. Uma vez conversando com um jovem, falando com ele acerca de como a comunidade tinha mudado, as casas agora já eram diferentes, eram casas com uma melhor construção, que antes era casa de barro coberta de palha, e eles passaram a construir agora casa de blocos, de cimento, então são mais resistentes, eles têm uma vida mais confortável, né, entre aspas. E aí ele disse, olha, tudo isso é por conta da missão. É a missão que tem nos dado esse conhecimento e essa habilidade de melhorar a nossa vida. Claro que quando ele fala missão, ele está falando do evangelho, porque é o evangelho que tem sido pregado constantemente a este povo. E hoje nós temos os jovens já questionando acerca da sua fé, quando eles fazem uma comparação entre a religião que eles seguem e o evangelho. Então, eles começam a fazer essa comparação e começam a questionar o porquê disso, o porquê daquilo. E dentro disso, nós temos oportunidades e oportunidades significativas de pregar o evangelho e de falar do amor de Deus. Para vocês terem uma ideia de como a cultura tem mudado, hoje nós temos na nossa aldeia um time de futebol feminino. Isso é um milagre. É só para experimentar um pouquinho de como as coisas estão sendo transformadas a cada dia. Porque aquela resistência que existia antes, quando chegamos, ela tem sido colocada por terra. E isso tudo acontece pela graça de Deus. É Jesus agindo nos corações. Além do mais, vidas já se entregaram ao Senhor Jesus. Vidas já se entregaram. Nós não temos uma igreja nessa aldeia, mas nós temos igreja e 2 igrejas já, fruto do nosso trabalho. Essas 2 igrejas que estão próximas à nossa aldeia. E nós já temos convertidos entre este povo, porém estes convertidos não frequentam essas igrejas porque a perseguição é muito dura entre o povo que eu trabalho. Se a pessoa decidir a seguir outra religião, ela vai ser, no mínimo, excluída da família e tida como morta. Como a lei da Sharia lá não existe, de matar pela fé, né, eles simplesmente
eles excluem essa pessoa, não reconhecem mais como parte de sua família. Um dos testemunhos que mais me impacta é o de uma adolescente, aluna da nossa escola, que um dia chegou para mim e falou: Tony, eu gosto de Jesus. Isso significa que ela estava me dizendo que queria seguir a Jesus. E por ser uma menina, então eu levei ela para a NET. E lá oramos com ela e demos as instruções para que ela permanecesse entre nós e fosse discipulada. Porém, ela já saiu de lá, já tinha rompido no seu coração com o islamismo, já saiu falando abertamente que ela já não tinha mais nada com o islamismo e que não estava mais fazendo as suas orações na mesquita. E a família começou a perseguir, começou a bater, tirou ela da escola para que ela não continuasse ouvindo acerca de Jesus, forçaram ela a participar das aulas do Alcorão, e ela ali resistindo, lutando por sua fé. Uns 15 dias, mais ou menos, ela passou sendo surrada diariamente. Até que, num domingo, os jovens, seus amigos, pegaram ela e colocaram uma pedra em um dos seus ouvidos, para tentar, de alguma forma, machucar aquela adolescente. Mas ela, com a sua fé firme, ela correu diretamente para minha casa, falou o que tinha acontecido. Eu estava com alguns amigos, inclusive uma enfermeira estava conosco, e ela então observou, tentou tirar a pedra, não conseguiu. Nós pegamos essa adolescente, levamos ela para o hospital, lá o médico tratou ela, cuidou dela, deu a medicação. Nós voltamos com ela para casa. Como eles viram que não tinham o que fazer para afastar essa adolescente, para impedir que ela participasse dos nossos cultos, porque ela estava indo para os cultos de oração, que nós temos todos os dias, ela estava sempre junto conosco, e ela estava sempre buscando, de alguma forma, estar envolvida com os missionários. Então, a sua família decidiu tirá-la da aldeia e levá-la para a cidade. E como eu sabia para onde ela estava indo para a cidade, aí eu falei para ela: olha, vai e lá, próximo à sua casa, tem uma igreja. E passe a frequentar essa igreja, passe a visitar essa igreja. E ela, então, foi para a cidade, foi levada para a cidade, e ela passou a visitar essa igreja, porém eles perceberam que ela estava fugindo e indo visitar uma igreja. E resolveram, então, tirar essa jovem de lá da cidade e mandar para um outro país, para um internato islâmico. E lá nesse internato, eles colocam as pessoas que, por uma razão ou outra, desistiram do islamismo, seja por drogas, seja por bebida, porque tudo isso faz parte, seja por outra religião. E ela foi levada para lá. Ficou lá mais de 3 anos. E eu preocupado e orando para que Deus conservasse o coração daquela adolescente, que já era quase uma jovem. Depois de 3 anos, eu a encontrei, isso o ano passado. Eu ainda não a encontrei esse ano, desde que voltei da Espanha, porque a quarentena nos impede de visitar as pessoas. Mas o ano passado, antes de ir para a Espanha, eu encontrei ela e perguntei sobre Jesus. E ela reafirmou a sua fé. Isso é uma alegria para um missionário. Isso dá um renovo, um gás, uma energia, uma motivação a mais para continuar servindo ao Senhor. Com todas as dificuldades, com todas as perseguições, com todos os empecilhos, vale a pena. Quer seja onde for, vale a pena servir ao Senhor que nos chamou. Nossa, é muito legal, né, Tony? A gente ver o que Deus tem feito na vida de um jovem, né, que aceitou a Jesus na sua juventude, que decidiu obedecer, confiar no Senhor e andar na palavra do Senhor, nos caminhos de Deus. Muito obrigado mesmo, a gente é muito grato por esse testemunho, né, essas experiências contadas, tanto aqui pra gente e pro pessoal que está nos assistindo em casa. Eu creio que todo esse testemunho, essas histórias foram muito impactantes nas nossas vidas, né?
E é uma alegria ter você aqui conosco, né, contando um pouco da sua vida, da sua história de conversão, do seu chamado e das suas experiências no campo missionário. E a gente se alegra em ver o que Deus tem feito na sua vida lá do outro lado, do mundo, em outro continente, com pessoas totalmente diferentes. E nós te agradecemos, Tony, por tudo isso e oramos para que o Senhor continue abençoando o seu trabalho de missões aí, a sua família e que por meio da sua vida muitas pessoas ainda conheçam do amor de Cristo. Mas antes da gente acabar, a gente gostaria de que você realmente desse uma palavra de ânimo assim para os jovens. Né? A gente vê que você já tem tido vários anos, né, de experiência com Deus e nós gostaríamos que você desse alguma palavra, né, de incentivo para a gente e logo em seguida também você pudesse orar por nós. Tá bom. Eu quero encorajar você, jovem. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E essa palavra é uma palavra que me motiva bastante todos os dias. Todos os dias. Que é justamente a palavra onde o Senhor Jesus fala aos seus discípulos em João, capítulo 15, versículo 16. Eu vos escolhi, não foste vós que me escolheste. E vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa palavra, sabe, mexe com o meu coração e tenho certeza que deve mexer com o seu também. Porque a partir do momento que a gente vê Deus fazendo isso, Deus agindo, Deus levantando você, eu, levantando muitos jovens para levar a sua palavra, outros para traduzir a palavra de Deus. Que riqueza! Eu sei que você, assim como eu passei e passo, passa por questionamentos acerca da vida, acerca das situações, principalmente no mundo que nós estamos vivendo. São circunstâncias adversas, são situações que mexem com as nossas emoções, que mexem com o nosso coração. E às vezes nós nos perguntamos: será que vale a pena? Será que vale se envolver tanto? Às vezes vêm esses questionamentos no nosso coração, mas a resposta justamente é essa, é a palavra do Senhor. Eu vos escolhi, foi Ele que escolheu você, é Ele que sustenta a sua vida, é Ele que te dá forças. Então, é preciso a cada dia você, como um filho do Senhor, como servo do Senhor, como aquele que está se colocando à disposição para servi-lo de alguma forma. E muitos de vocês, na tradução da Bíblia, de alguma forma, vocês estão sendo colocados. Ele vai sustentar, ele vai conduzir as suas vidas, ele vai trazer respostas aos seus questionamentos. Ele vai trazer também renovo. Mas para isso você precisa se debruçar aos pés do Senhor. Você precisa estar juntinho de Deus a cada dia, buscando a Ele em oração, buscando a Ele em Sua palavra, colocando o seu coração diante do Senhor, as suas dificuldades internas. Você sabe, você conhece, eu também sei das minhas. E o nosso Deus conhece as suas dificuldades e conhece as minhas dificuldades e pode nos usar. Apesar de nós mesmos, Deus pode nos usar. E Ele vai usar a sua vida, creia, Ele vai usar a sua vida. Porque o relato bíblico nos dá prova clara de que Deus usa homens para levar a sua mensagem, para anunciar a sua glória. E você e eu somos pessoas que Deus pode continuar usando. Então não dê ouvidos às dificuldades. Não dê ouvidos para as tempestades que estão à sua volta. Simplesmente dê ouvidos. Abra os seus ouvidos para o Senhor, para a voz dele, para aquilo que vem do alto. E certamente aquilo que vem do alto é para motivar o seu coração, é para te dar forças, é para te dar ânimo, é para te dar graça, é para te dar poder, é para te dar
capacidade dele para fazer a sua vontade, porque ele é o Senhor da missão e ele é o Senhor da sua e da minha vida. Ele vai continuar conduzindo as nossas vidas para a glória do seu nome, porque ele é o maior interessado tanto em nós como nos povos que ainda não foram alcançados. E esse Deus que nós servimos, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Ele pode fazer na sua vida e ele vai fazer na sua vida. Então, continue à disposição do Senhor. Continue abrindo o seu coração e dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, eis-me aqui. Se consagre a Ele, se dedique a Ele, se deixe ser conduzido por Ele. Ele é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor da sua vida e você pode glorificar a Ele de joelhos, para que Ele te coloque de pé, anunciando o seu nome e a sua glória para o louvor da sua majestade, que deve permanecer para todo sempre. Deus abençoe a sua vida, meu jovem. Deus abençoe a sua vida e Deus te fortaleça para que você cumpra com os seus propósitos. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nós estamos na tua gloriosa presença, santa presença. Nós podemos sentir o Senhor pertinho de nós. Nós podemos sentir o Senhor falando ao nosso coração quando nós nos debruçamos na tua palavra. Nós podemos ver o mover do teu Espírito Santo em nossas vidas quando nós passamos a nos consagrar e colocar as nossas vidas à tua disposição. Ó Deus, cada jovem que está ouvindo esta palavra, cada jovem que ouviu essa entrevista, que o Senhor anime os desanimados, que o Senhor renove aqueles que estão fracos, que o Senhor levante os que estão caídos, que eles, como jovens, sejam levantados como arautos do Senhor para anunciar a tua glória entre aqueles que ainda não a ouviram. Usa, ó Deus, os jovens da Assembleia de Deus Barra Velha. Usa a liderança, Senhor. Usa, Senhor, os jovens que estão comprometidos com a nascente. Que o Senhor possa fortalecer esses jovens, ó Deus. Que o Senhor levante os recursos que são necessários para a tua obra. Que o Senhor capacite com graça. Que o Senhor abençoe, ó Deus, esse projeto tão lindo que veio do teu coração para esta igreja. E que esses jovens sejam conduzidos pela tua graça e no poder do Senhor, anunciando o teu nome aqui e além, para a glória do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado, Tony. Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família. E como a gente já tem falado, a gente crê que essa palavra de oração, essa palavra de testemunho que você tem dado para nós e para todos que nos assistem, Amém. Tem servido de muito impacto nas nossas vidas, tem nos incentivado a permanecer fiel nos caminhos do Senhor e entregar toda a nossa vida a Ele. Eu também agradeço o convite aos irmãos, agradeço esse momento tão especial de rever vocês, de participar desse momento com a igreja e com os jovens. Então, para você que gostou desse vídeo, que ouviu toda essa palavra, toda essa conversa que a gente teve com o pastor missionário Tony, se você gostou desse vídeo, a gente pede que vocês se inscrevam no canal aqui da D Barra Velha, que toda quinta-feira a gente vai estar postando novos vídeos para vocês. Você também deixa o seu like e compartilhe com todos, para que mais pessoas também possam ver todo esse projeto. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês.